Bom dia, galerinha! Hoje a gente vai conversar sobre a chegada dos povos na América. Hoje nós vivemos nesse país muito lindo, muito bonito, chamado Brasil, e que está localizado na América Latina. América Latina porque foi colonizado, dá licença, foi colonizado pelos portugueses e espanhóis, que tem uma tradição da sua língua que vem do latim, certo? Esses povos vieram para cá por volta de 1500, no século XV, e a partir do século XVI começaram a colonizar toda a América, certo? Então a gente tem aí a chegada desses povos europeus à América, mas só que antes deles já existia vários e vários povos aqui no continente americano, certo? A gente vai ter desde lá da América do Norte até a América do Sul, a Patagônia, vai estar habitada por povos diferentes, né? A América do Norte a gente tem uma porção, deixa eu só me ver aqui para fazer essas citações com todas as bases e nós podermos ter assim uma citação bem feita. Por exemplo, na América do Norte a gente tem os Cherokees, os Iroqueses, os Comanches, os Apaches, os Iowas, Dakota, Illinois, Missouri e muitos outros. Aí a gente vai descendo a América do Norte, vamos ver a chamada Mesoamérica ou América pré-colombiana, que a gente vai ter incas, maias e astecas. Esses povos que tinham culturas extremamente organizadas, né? Trabalhava com toda a riqueza assim, cultural que podia, na questão da arquitetura, da metalúrgica, da arte cerâmica, da política e social, tradição agrícola alimentar, né? A gente sabe que a batata doce, o milho, os cereais, a quinoa, várias comidas que nós comemos hoje, nós podemos estudar um pouco sobre elas e vamos perceber que essas comidas eram tradições dos povos que aqui viviam, né? Então a gente tem os povos americanos aqui e eles têm uma história, né? Tem uma história para a chegada desses povos americanos. A gente tem aí voltando antes de chegar essa questão aí da história da chegada deles, eu só queria detalhar sobre essa questão dos povos da Mesoamérica, que eles preferiram ficar na chamada região andina central, né? Onde hoje nós temos ali a América Central, subindo pela Cordilheira dos Andes, vamos ter esses povos. Contando só esses três povos, incas, maias e astecas, alguns historiadores dizem que nós tínhamos mais de 10 milhões de pessoas, né? O Império Inca, por exemplo, era um império que tinha um contato muito grande. Eles conseguiam, em um dia, mandar mensagem de lá do início do império até o final, em um dia. Então veja a questão da comunicação. Eles tinham entrepostos onde eles se comunicavam, conversavam um com o outro entre contatos. Eles iam, levavam mensagem para um posto, depois levavam para outro e para outro. Então a gente vê essa complexidade, né? Então vamos ver a questão das teorias da chegada desses povos aqui. Vejam bem, pessoal, esses povos já existiam aqui na América. Eles vão chegar aqui
existem várias teorias para essa chegada deles. A primeira e a mais aceita é que a maioria desses povos chegaram pelo Estreito de Bering, certo? O Estreito de Bering ele fica lá próximo do Alasca e do Canadá, e eles na época da glaciação, onde o gelo, as calotas de gelo estão muito altas, estão tudo fechado, eles vão chegar por ali. Essa é a mais aceita, certo? Pela maioria dos historiadores. Mas existe a teoria das rotas marítimas, que é que esses povos vieram da Austrália e das ilhas da Polinésia, que vão chegar aqui quando do oceano mais baixo, e de ilha em ilha eles vão adentrar no continente americano, certo? Hoje, grande parte dos historiadores tendem a pensar nessa chegada desses povos a partir de várias entradas, principalmente depois da descoberta do crânio de Lucy, né, em Minas Gerais, quando eles pegam e preenchem todo aquele crânio e vê que o fisiotipo de Lucy está muito mais ligado a os povos africanos, que por sua vez eles vão ter chegado lá na Austrália, e eles da Austrália e da Polinésia eles vão se espalhar pelas ilhas da Polinésia, e também vão chegar aqui na América por várias entradas. Então a gente tem todas essas teorias, mas que o aluno ele tem que saber que essas teorias existem, quais são elas e como elas são aceitas, ok? Então a gente tem aí essa chegada desses povos aqui na América. Outra coisa que eu quero falar é também sobre a questão dos sítios arqueológicos aqui no Brasil, certo? Há alguns que eu quero destacar, como o Parque Nacional da Capivara, que ele vai ser organizado por Nied Guidon em 1975. Esse Parque Nacional da Capivara, ele fica lá no Piauí, e há muitos vestígios da habitação do homem aqui no Brasil. E aí também a gente tem o sítio arqueológico de Furna, que ele é do estado aqui no estado de Pernambuco. Lá a gente vai encontrar, foi encontrado, aliás, vários corpos de pessoas. Entre esses corpos estava o do flautista, que ele está hoje está, grande parte desses corpos estão no museu lá na Universidade Católica de Pernambuco, e tem o flautista lá. Eu até indico essa visita lá. Também a gente tem outro parque muito interessante, que também tem muitos vestígios da chegada desse pessoal aqui no Brasil. Vai ser o do Vale do Catimbau, que é muito interessante você visitar o Vale do Catimbau. Há muitos sítios arqueológicos que você vai poder fazer essas visitas, certo? Então vejam, o Brasil ele vai ter essas tradições, essa tradição. A gente não vai falar nesta aula sobre os povos que habitavam todos aqui na parte do Brasil em si, que eu falei da América do Norte, América Andina, certo? Mas eu quero depois, em outra aula,
falar com vocês sobre os povos que habitavam aqui no Brasil, os indígenas brasileiros, certo? Que nós estamos também, vamos também trabalhar com vocês, ok, galerinha? Espero que tenha tirado um pouco da dúvida de vocês nesta aula de hoje e que contribua para o aprendizado de vocês. Um abraço, tchau, professor Marcondes, até mais.